Bom dia, gente. Nossa aula de hoje ela é voltada para os indefinidos. Os indefinidos, no espanhol, são palavras que vão indicar imprecisão, indeterminação. Trazem em si uma noção quantitativa. Ainda que expresse um número indeterminado de objetos, sentimentos, unidades, de grau de intensidade, alguma coisa no geral, eles vão ter sempre essa questão quantitativa. E, na grande maioria, eles têm como característica a imprecisão, a indeterminação. O que significa dizer que eu falei na maioria. Convém esclarecer que nem sempre o indefinido vai ter essa característica de imprecisão, certo? É muito importante vocês terem esse conceito formado de que a gente aprende que o indefinido, ele indica uma quantidade, ele é quantitativo, ele é indeterminado e é impreciso, mas vão existir casos onde o indefinido ele pode ser, por exemplo, generalizado e não impreciso, indeterminado. É uma questão da gente estudar claramente essas formações. Vale lembrar também que, como eu coloquei bem aqui, nós vamos estudar o indefinido como determinante e pronome. Por que isso? Bom, o indefinido, ele tem 3 classificações. Ele pode vir tendo o valor de pronome, ele pode ter o valor de adjetivo e ele pode ter o valor de um advérbio, certo? Então, veja bem, o indefinido, ele pode ter o valor de um pronome, de um adjetivo e de um advérbio. E aqui, nesse caso, determinantes são chamados, os indefinidos são chamados de determinantes quando eles têm a função de um adjetivo. Certo, gente? Então, é quando ele tem a função de um adjetivo. E aí, eu falei para vocês que, embora se tenha como característica a questão da imprecisão e da indeterminação, nem sempre isso vai acontecer. Observa bem aqui essa palavra qualquer. Le gustaba que cualquiera le cortasse el pelo, ou seja, qualquer pessoa. Mas quem é essa pessoa? Eu não sei, qualquer uma, mas observe esse todo. Todos os cortes. Ele não é impreciso, ele não é indeterminado. Eu estou generalizando todos os tipos de corte. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que o indefinido, ele vai ter essa característica, bem aqui, ó. Ele vai ter essa característica de indeterminação, mas também de generalização, ó. Muitos le decían. Muitas pessoas diziam. Quem eram essas pessoas? Eu não sei dizer exatamente quem. Mas, ó, várias técnicas. São muitas técnicas, eu estou generalizando. Então, tomar muito cuidado com essa classificação que a gente faz do indefinido. Impreciso, indeterminado, quantitativo, mas às vezes pode ter a característica de uma generalização. Então, ele não é indeterminado. Alguns adjetivos, ou alguns indefinidos, ó, eles têm variações de gênero e número. Por isso que os indefinidos são classificados eles podem ser invariáveis e podem ser variáveis. Quando é que eles são variáveis? Quando eles podem mudar, eles variam gênero, número. Tem os indefinidos que mudam o gênero e mudam o número. Tem os indefinidos que só mudam o gênero e tem os indefinidos que só muda o número. Então, existem essas classificações. Olha bem aqui um exemplo. Que varia gênero e número. Olha aqui a palavra mucho. Mucho, mucha. Muchos, muchas. E assim todos os demais, ó. Outro, outra, outros, outras. Cierto, ciertas, ciertos, ciertas. Então, nesse caso, esses aqui admitem a variação de gênero e número. Aí nós temos aqueles que só vão variar de acordo com o número e aqueles que só vão variar de acordo com o gênero. De acordo com o número, são aquelas palavras, ó, cualquiera e quienes quiera. Observem bem aqui
uma coisa que a gente não pode deixar de destacar. Qualquiera, ó, qualesquiera, quien quiera, quienes quiera. O plural é feito acrescentando S no meio da palavra, por se tratar de uma palavra de formação composta. Então, plural não vai ser qualquieras, e sim qualesquiera, quienes quiera, certo? E nós vamos ter aqueles que só vão variar de acordo com o gênero, ó. Várias, que só admite a forma do plural. Já esse aqui, nenhuma, só vai admitir a forma, como é que se diz? Do gênero, né? Nenhuma. Não é questão de singular e plural. É só do gênero. E nós temos, claro, aquelas que são invariáveis, que são essas aqui, ó. Que não tem nem gênero, nem número. A formação é única, tanto para o masculino, quanto para o feminino, quanto para o singular e para o plural. Certo, gente? Então, vamos lá, vamos relembrar bem aqui. A gente falou da função, né, que indica uma imprecisão, uma indeterminação. Tem uma característica quantitativa. Podem ser classificados em pronomes, adjetivos e advérbios. Podem ser variáveis e invariáveis. Ou seja, variável muda o número e o gênero. Invariável não muda nem o número nem o gênero. A palavra é única para todas as situações. Vamos lá. Então, nós sabemos que quando eu falo essa formação de determinantes, bem aqui, deixa eu baixar aqui. Determinantes significa dizer, bem aqui, ó, cadê? Determinante. Essa formação bem aqui que eu tô marcando, ó. Determinante. O determinante vai ser sempre aquele que é o adjetivo. Perdão, deixa eu riscar aqui direito. É aquele que vai ser sempre o adjetivo. Então, determinante é o adjetivo. E ele vai ser sempre precedido de um substantivo. Ele vai ser precedido de um substantivo. Ou seja, para o indefinido ser um adjetivo, ele tem que vir na frente de quem? Ele deve vir na frente de um substantivo. E nesse caso, ele vai admitir a variação do gênero e a variação do número. Olha aqui os exemplos. Várias técnicas, todos los cortes, algumas vezes e todo el mundo. Então, ele aqui, além dele estar na frente do substantivo, ele concorda com o gênero e o número do substantivo. Agora, lembrando que, claro, nós vamos ter dois adjetivos que são invariáveis, cada e qualquer. Ou seja, se ele é invariável, ele não muda nem no gênero nem no número. Olha aqui os exemplos. Cada corte de pelo era diferente. Cada corte é masculino, a palavra é a mesma, cada. Ó, persona é feminino, cada, não muda, né? Olha aqui, le gustaba qualquer corte. Le gustaba qualquer corte, qualquer persona. Não altera a sua forma, é invariável. Já, se o adjetivo, ele deve ser utilizado obrigatoriamente na frente do substantivo, o pronome, ele não pode vir acompanhado, ó, tá bem aqui, ó, de um substantivo. Ou seja, na grande maioria das vezes, não tô dizendo que é uma regra, na grande maioria das vezes, esse pronome indefinido, ele vai no final da frase. Ele pode estar no final da frase. E, consequentemente, se ele não pode vir acompanhado de um substantivo, é porque ou ele vai estar numa frase sem substantivo, ou ele não está diretamente ligado ao substantivo. Então, quando é que eu vou ter um pronome indefinido? No final de uma frase, quando ele não estiver diretamente ligado ao substantivo, seja antes ou depois, mas ele não está diretamente ligado, ou quando a gente tiver uma frase que não tem um substantivo. Um exemplo de frase está aqui, ó. Muchos, muchas. Está numa frase sem estar diretamente ligado a algum substantivo. Na verdade, nem tem substantivo na frase. Aqui, ó.
pudo cortar ele pelo. Pelo tá no final. Substantivo. Pelo é o substantivo. Só que este qualquer não tá diretamente ligado. Ó, nadie, ele não tá diretamente ligado ao cabelo. Al princípio, Sandra, le decía nada, final de frase. Aqui é um exemplo de final de frase. Então, o adjetivo indefinido tem como característica estar na frente de um substantivo. Também conhecido como determinante. O pronome indefinido, ou ele está no final de uma frase, ou ele está numa frase sem substantivo, ou ele não está diretamente ligado ao substantivo. E como todas as regras, as dos indefinidos também contêm uma série de particularidades, ou seja, são situações que a gente tem que ver quando vai ser trabalhado, né? Aí como vai ser trabalhada a questão do indefinido. Ó, o todo, outro, cada, qualquer, que são fundamentais. Eu não estou dizendo que a gente vai estudar só esses casos, mas hoje, na aula de hoje, a gente vai ficar nesses exemplos. Porque, na verdade, existe uma série de indefinidos que contém irregularidades. Algo, nada, además, demais, mas, menos. A própria questão do mucho, que tem várias exceções, não é isso? Então, vamos lá. Todo, para começo de história, é um indefinido variável. Por quê? Porque ele tem todo, todos, toda e todas. Ele muda o gênero e o número. Todo, ele vai acompanhado de um artigo definido. Observa aí. Ele deve ser acompanhado de um artigo definido. Certo? E esse artigo, ele deve concordar com o substantivo. Esse artigo aqui vai concordar em gênero e número com o substantivo. Todos os clientes estão satisfeitos. Aí, ó. Clientes é o substantivo. Todos é o indefinido. No caso aqui, o que é que eu estou mostrando para vocês? Como clientes está é uma palavra que está no plural, o artigo definido também tem que estar. Lembrem que é el, los, la e las. Certo? Agora, veja que uma das exceções principais é que se esses marcadores temporais, no caso de todo tiver com a função de marcador temporal, o uso dele no singular e no plural vai alterar o significado da frase, certo? Todo, se tiver como função temporal, ou seja, indicando tempo, se ele for utilizado no singular, ele tem um significado. Se ele for utilizado no plural, ele vai ter outro significado. Tá bem aqui as duas palavras, ó. Passou todo el dia. El dia, tá no singular, significa o dia todo, o dia inteiro. É o dia inteiro. Se eu modifico para todos os dias, já não é o dia inteiro. E sim, cada dia da semana, cada dia do mês. Vocês entenderam? Se tiver no singular, significa o dia inteiro. Se tiver no plural, significa todos os dias. Então, vai fazer muita diferença você, mudando o número, você muda o significado. Já a palavra outro, ele pode vir precedido de um artigo indefinido, mas, ó, ele não pode vir precedido de um indefinido, deixa eu marcar aqui, mas ele tem que vir obrigatoriamente precedido de deixa eu marcar direitinho aqui, de um artigo definido, um possessivo ou um outro pronome indefinido. Então, outro, é mais fácil você aprender o seguinte, o indefinido outro, ele vai ser utilizado em que situação? Acompanhado ó, de um artigo definido, de um pronome possessivo e de um outro indefinido. El outro corte, el, artigo definido masculino singular. Mi outra hermana, mi, pronome possessivo. Ninguna é um indefinido que vai estar ligado com a palavra outra. Então, lembrem que outro não pode ser utilizado, com artigo definido, certo? Indefinido. Cada e qualquer. Essas duas palavras, elas são invariáveis.
Se elas são invariáveis, significa dizer que elas vão ter a mesma forma de uso, mudando gênero e número, ou seja, masculino, singular, feminino, plural, não altera. A palavra é uma única só. Agora, quando a gente for se referir a elementos que compõem um conjunto, ou seja, um conjunto de forma individualizada. Veja bem, um conjunto de forma individual. Mas, professora, conjunto individual, o que eu estou querendo dizer é quando você vai tirar de um conjunto uma coisa específica. Ó, cada peluqueiro. Nós temos todos os cabeleireiros, são vários. Mas cada peluqueiro, eu estou me referindo a um grupo, mas a cada um deles, certo? Para se referir a elementos, de caráter bem determinado. Tá bem aqui, de caráter bem determinado. Vocês entenderam? Bem aqui. Deixa eu marcar. Qualquer substantivo, qualquer persona, ou seja, pode ser qualquer um entre vários. Qualquer corte, pode ser qualquer corte entre todos os que existem. Então, vocês têm que saber diferenciar cada situação dessas. A gente ainda vai se aprofundar muito nesse assunto. Como eu digo, agora a gente está trabalhando aqui o básico, certo? E nós temos que tomar muito cuidado também com os pronomes indefinidos, que vão ter a função de uma doble negação, ou seja, dupla negação. Olha bem aqui esse exemplo. No le corta nadie el pelo. Nadie é uma palavra negativa. Nada também. Então, eu obrigatoriamente na frase, quando eu tiver a utilização deles, aí o que acontece? Eu vou ter que acrescentar o no, certo? É tipo uma confirmação da negatividade. Mas isso só pode acontecer depois, se o pronome indefinido tiver no final. Ou seja, a palavra não tem que vir na frente do indefinido. Bom, essa é a nossa aula de hoje. A gente, na próxima aula, a gente vai se aprofundar mais ainda nesse conteúdo, como eu disse. Isso aqui foi o básico, a introdução ao conteúdo. É um assunto que requer muito cuidado. E um bom dia a todos e até a próxima aula.